pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo. Eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos da segunda série do ensino médio sobre matrizes. A habilidade de hoje é compreender o significado das matrizes e das operações entre elas na representação de tabelas. Matrizes são organizações de informações numéricas em uma tabela formada por linhas e colunas. Toda matriz tem um formato M por N, com M e N pertencente aos naturais sem o zero. Então, lembrando que os números naturais são os números positivos. E não pode ser zero, porque se eu dou o valor zero para M e N, eu não tenho uma tabela, onde M é o número de linhas e N é o número de colunas. Então, aqui nesse caso, o meu primeiro número está representando, a minha primeira letrinha, né, que é representada pela letrinha M, está representando a quantidade de linhas que a minha matriz vai ter. E o N está representando a quantidade de colunas que a minha matriz vai ter. Nós já vamos ver isso em exemplos. A função das matrizes é relacionar dados numéricos. Não é só importante na matemática, ela ainda será encontrada em diversas outras áreas, a exemplo da física, administração, engenharia, computação gráfica, entre outros. Na representação de uma matriz, os números reais são elementos inseridos entre colchetes, parênteses ou barras, simples ou duplas. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? Então, a venda dos doces de uma confeitaria no primeiro bimestre do ano. Então, nessa tabela, ele traz 3 produtos e a quantidade que ele vendeu desses produtos em janeiro e em fevereiro, certo? Então, agora, o que a gente vai ver? Como que eu vou representar isso em forma de matriz? Então, os exercícios, eles vão trazer para vocês tabelas e pedir que vocês representem essas tabelas em formas de matriz, tá bom? Então, vamos ver como é essa representação. Então, aqui, essa tabela apresenta dados de 3 linhas, que são os tipos de doce, e 2 colunas, que são os meses do ano. Então, na minha primeira linha, a gente vai ter lá a bomba de chocolate, na segunda linha vai ser a torta de morango e na terceira linha vai estar trazendo as informações dos bolos, tá bom? Na minha primeira coluna, ele vai trazer para mim a informação do mês de janeiro, na segunda, do mês de fevereiro. A representação dessa matriz, como ela é uma matriz 3×2, onde nós temos 3 linhas e 2 colunas, ela pode ser feita em forma de parênteses, em forma de chaves, em forma de barra simples ou barras duplas. Qualquer uma dessas 4 representações são aceitas. Lembrando que uma matriz, ela vem acompanhada de uma letrinha qualquer, tá? Sempre representada em letra maiúscula. É o nome dado à matriz. Então, aqui ele chamou essa matriz de A e representou essa matriz, tá bom? Uma matriz qualquer, representada por M e N, é composta por elementos A e J. Então, o elemento, ele vai ser representado por A e J, em que o I representa o número de linhas e o J representa o número de colunas, em que localizam o valor. Então, por exemplo, se ele traz para você de informação, né? Então, aqui nesse caso, olha, ele trouxe A1, 1. Então, esse primeiro 1 representa a localização da linha. E esse segundo 1 representa a localização da coluna. Então, aqui ele está falando do meu A1, 1. Nesse caso, é esse valor que é 350. Agora,
A1, 2. Então, 1, primeira linha, 2, segunda coluna. Então, ó, na primeira linha, e na minha segunda coluna, eu vou ter o número 350. Agora, na minha segunda linha e primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, eu vou ter lá o número 350. Na minha segunda linha e segunda coluna, quem eu vou ter lá? 240. Quando eu vou para a terceira linha, na minha terceira linha, e na minha primeira coluna, eu vou ter o número 500, e na terceira linha e segunda coluna, eu vou ter o número 460. Então, não esqueçam, esses numerozinhos aqui embaixo, eles não estão representando A11, não. É A1, 1. Primeira linha, primeira coluna. A2, 1. Segunda linha, primeira coluna. A3, 1. Terceira linha, primeira coluna, certo? Então, esses números aqui são as representações da linha e da coluna. É a localização, onde eu vou encontrar esse número, certo? Então, ele pode aparecer dessa forma. A, porque foi o nome que nós demos à matriz. A e J, que está representando um elemento. Esse elemento, o I é a linha, o J é a coluna. Ele é composto de 3 linhas e 2 colunas. Então, agora, vamos ver um outro exemplo. Considere a matriz A igual A e J, 2 por 3, tal que A e J é igual a I mais J. Escreva a matriz A. Observe que teremos uma matriz retangular, com 2 linhas e 3 colunas. Os elementos da matriz é a soma dos índices, posições das linhas e colunas. Então, lembrando que aqui o I e o J são os índices, é a localização da linha e da coluna. Quando que eu sei que são 2 linhas e 3 colunas? É aqui, olha, é isso aqui que me direciona. Lembrando que o primeiro número, representado pelo número 2 aqui, representa a linha. E o segundo número representa a minha coluna. Então, 2 linhas, 3 colunas. Isso é importante. Então, vamos ver como que a gente vai formar essa matriz, certo? Então, aqui ele trouxe uma lei de formação, onde ele pediu que eu some esses índices, o I mais o J. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai fazer um esqueleto, um rascunho da matriz. Então, essa matriz, ela é chamada de A, onde o primeiro elemento é meu A11, A12, A13. Então, essa é a minha primeira linha. Na minha primeira linha, eu preciso ter 3 colunas. Só que a minha matriz, ela também tem que ter uma segunda linha. Nessa segunda linha, eu também tenho que ter 3 colunas. Então, esse é o esqueleto, é o rascunho daquilo que vai me direcionar os valores que eu vou fazer a continha que ele trouxe para mim. Então, vamos lá. A primeira continha, A1, 1. Esse 1 representa a primeira linha, primeira coluna. I mais J, 1 mais 1, que vai dar 2. O I aqui é 1 e o J aqui é 2. Então, 1 mais 2, eu vou ter 3. Meu I aqui é 1 e o meu J é 3. Então, 1 mais 3, 4. O meu I é 2 e o meu J é 1. 2 mais 1 é 3. O meu I é 2 e o meu J também é 2. 2 mais 2, 4. O meu I é 2 e o meu J é 3. Então, 2 mais 3, 5. Então, aqui eu já fiz as continhas e já tenho a minha matriz pronta. Agora, o que eu preciso fazer é colocar esses valores na minha matriz. Lembrando que uma matriz, ela é representada entre
chaves, parentes, barras simples ou barras duplas, certo? Então, vamos lá. A minha matriz A é composta. O primeiro número da primeira linha e primeira coluna é o número 2. O meu A12, ele é composto pelo número 3. A13, número 4. Então, ó, primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna. 3. Segunda linha, segunda coluna é o número 4. Segunda linha, terceira coluna é o número 5. Então, essa aqui é a minha matriz A. Agora, eu não posso esquecer que aí eu vou lá, faço as continhas todas certinhas. Na hora de montar a matriz, eu coloco esses valores de qualquer jeito na matriz. Está errado, tá? O meu A12 é o número 3, então ele tem que estar aqui. O meu A23 é o número 5, então ele tem que estar na segunda linha, terceira coluna. O número 5, ele não pode estar aqui, no lugar do A11, porque o A11 é o 2, tá? Então, eu preciso ter muita atenção na hora de montar a matriz. Eu não posso montar a matriz de qualquer jeito. Então, esses números estão representando, lembrem, o primeiro representa a linha, o segundo representa a minha coluna, então é a localização desse número na minha matriz. Então, é muito importante que eu obedeça a essa localização, certo? Então, agora eu vou fazer um outro exemplo com vocês. Vamos lá, pessoal, dando continuidade, eu trouxe aqui um outro exemplo. Esse exemplo é a matriz que eu chamei de B, o elemento é B e J, lembrando que o I é a linha e o J a coluna. Essa matriz ela é 3 por 3, então isso quer dizer 3 linhas e 3 colunas, onde B e J, o que vai acontecer? Quando vai ser 0, se o I for igual ao J. Vai ser 1 se o I for maior do que J. E vai ser I mais J se o I for menor do que J. Então, vamos ver. Então, lembrando que a gente primeiro tem que generalizar essa matriz. Por quê? Porque fica mais fácil para direcionar os valores que a gente vai utilizar para fazer as continhas, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, olha, o meu eu vou chamar de B, né, que é o nome da matriz que foi dada. Lembrando, essa matriz, ela tem que ter 3 linhas e 3 colunas. Então, eu vou ter o meu B, 1, 1. Lembrando que 1 representa a linha e o outro 1 a coluna. B, 1, 2, B, 1, 3. Ó, 3 colunas. 1, 2, 3 colunas. Só que são 3 linhas, então está faltando linha. Então, aqui eu vou ter B2, 1, B2, 2 e B2, 3. Ainda falta uma linha. Então, B3, 1, B3, 2, B3, 3. Lembrando, pessoal, esses numerozinhos estão relacionados à linha e à coluna que esse número está. Então, é a posição da linha e da coluna, certo? Então, agora está completo. Eu tenho 3 linhas e tenho 3 colunas. Lembrando que aqui eu vou ter o I e o J. Então, aqui, ó, esse aqui é meu I, esse aqui é meu J. Em cada um deles eu vou ter o I e eu vou ter o J. Então, aqui, ele diz que se o meu I for igual a J, a minha matriz vai ser substituída por 0. Esse elemento vai ser 0. Então, vamos lá. Então, ó, I igual a J. Quando I é igual a J? Se eu olhar aqui, olha, B, 1, 1. 1, 1. O I não é igual a J? Então, aqui, eu vou ter o B, 1, 1. Se eu for pensar, ó,
B, 2, 2. I é igual a J. Então, aqui também, olha, B, 2, 2. B, 3, 3. Então, esses aqui eu vou ter sempre I igual a J. Então, aqui, o que eu vou substituir o B11, o B22, o B33, eu vou substituir por qual valor? Pelo número 0. Agora, ele traz lá, quando o meu I é maior do que o meu J. Então, o meu I tem que ser maior do que o J. Beleza. Aqui ele é igual. 1, 2, o I é menor. Então, aqui não. 1, 3, o I também é menor. Quando eu venho para cá, ó, 2, 1. O I é o 2. 2 é maior do que 1? Sim, Pro. Então, aqui eu vou ter o B, 2, 1. Aqui, B, 2, 2, são iguais. B, 2, 3. O I é 2 e o J é 3. Então, o I é menor do que o J. Aqui, eu vou ter o meu B, 3, 1. O meu I é o 3 e o meu J é 1. Então, o I é maior do que o J. Então, aqui eu vou ter o meu B, 3, 1. E quando eu chego aqui, B, 3, 2. 3 é maior do que 2. Então, nessas situações, eu vou substituir pelo número 1. Agora, eu tenho uma terceira situação, que é a situação de que o I ele tem que ser menor do que o J. Ah, Pro, agora tá fácil, foram os que sobraram. Sim, né? Então, ó, o I é menor do que J. O I é menor do que J e o I é menor do que J. Então, aqui eu vou ter, olha, o meu B, 1, 2, o meu B, 1, 3 e o meu B, 2, 3. Para esses aqui, a gente vai precisar fazer uma continha. Qual é a continha? I mais J. E vai ter que formar a nossa matriz, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu tenho aqui, olha, B, 1, 2. Quem é o meu I? Meu I é 1. Quem é meu J? 2. Então, 2 mais 1, 3. B, 1, 3. 1 mais 3. 1 mais 3, 4. B, 2, 3. 2 mais 3, eu tenho o 5. E aí, a gente já tem a nossa matriz. Então, agora a gente vai montar a matriz, que é o que ele pediu, né? Então, aqui, olha, minha matriz B, ela vai ser composta. Então, vamos lá. O meu B11, Pro, B11 é 0, B22 é 0 e B33 é 0. Então, eu sei que, ó, aqui, aqui e aqui vai ser 0. Pro, ó, no 2, 1, 3, 1 e 3, 2, eu vou completar com 1. Beleza. Então, ó, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Ó, o 1, 2, B1, 2 é 3. B1, 3 é 4. B2, 3 é 5. E essa aqui é a nossa matriz. Então, essa aqui é a resposta final, quando ele pede para a gente montar a nossa matriz. Então, o que a gente precisa sempre ter em mente? Que o primeiro número é a localização na linha que ele está. O segundo número é a localização da coluna que ele está. E são esses números que vão compor a minha conta. E que conta é essa? A conta que ele pediu para eu fazer. Tá? Então, aqui nesse caso, ele não me deu conta nenhuma, ele só pediu para eu olhar. Se o I for igual a J, é 0. Ó, 0, 0, 0. Se o I for
maior do que J, eu vou substituir por 1, foi o que a gente fez. Agora, no outro, quando ele falou que o I é menor do que J, ele mandou eu fazer uma conta, que é somar o I com o J. Essa soma me trouxe esses valores que estão fazendo parte da minha matriz, tá bom? Então, isso é muito importante, a gente sempre prestar atenção naquilo que ele pede. O que eu preciso ter na minha cabecinha é a localização dos pontos. É o que o primeiro número representa e o que o segundo número representa. E outra coisa muito importante é sempre o tamanho da minha matriz, porque é ele que vai me dar todo o embasamento para eu desenvolver a conta. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado vocês. E muitas saudades de vocês, obrigada pela companhia e beijos.